O Jornal da Cultura está começando e destaca os seguintes assuntos. Após pressão, o Senado desiste de votar as flexibilizações das regras eleitorais, mas mantém fundo público para financiamento de campanhas em 2020. Em seu último dia à frente da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge denuncia conselheiro do Tribunal de Contas do Rio por atrapalhar as investigações do caso Marielle. Equipe econômica estuda o fim do reajuste do salário mínimo pela inflação. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que amplia a posse de arma de fogo em área rural. A Arábia Saudita diz que retomou parte da produção de petróleo afetada por ataques com drones no fim de semana. Na segunda reportagem da série especial Olhos que Condenam no Brasil, a história de Valmir da Silva, que foi torturado e preso injustamente no caso do Bar Bodega, em São Paulo. Olá, boa noite. Boa noite. Senadores alteram quase toda a estrutura de projeto sobre mudanças eleitorais que tinha sido aprovada pela Câmara. Os parlamentares mantiveram apenas o financiamento público de campanha. Pressionados pela opinião pública e por parlamentares, os senadores que apoiavam as mudanças eleitorais recuaram. Depois de um acordo de líderes partidários, o relator da matéria anunciou que vai manter apenas o trecho que estabelece o fundo eleitoral do ano que vem. Assim, fica descartada a flexibilização das regras que tratavam do uso e prestação de contas do dinheiro. Não é um fatiamento, é uma rejeição geral e nós vamos manter apenas o fundo eleitoral para garantir a eleição em 2020. A gente não está atropelando, a gente está tentando estabelecer uma regra que possa dar condições na disputa eleitoral do ano que vem. Hoje, o Senado exercitou a boa política. Hoje o Senado escutou a sociedade, deliberou ouvindo a sociedade. É um projeto que nós temos que nos debruçar sobre ele reconhecer que foi um erro da Câmara dos Deputados, um retrocesso inimaginável. Pela nova redação, vários pontos ficam de fora. Entre eles, o que permitia o pagamento de multas, advogados, contadores ou ainda contratar serviços de impulsionamento de conteúdos na internet com dinheiro das verbas partidárias. Outro item que foi retirado pelos senadores é aquele que alterava o prazo para a prestação de contas. Assim, continua valendo a regra atual, 30 dias após o primeiro turno e 20 dias depois do segundo turno. O único ponto mantido pelos senadores define que haverá dinheiro público nas campanhas eleitorais do ano que vem. Mas, como sempre, o valor será definido pela Comissão Mista de Orçamento. Para os líderes, o investimento do fundo partidário deve ser igual ao da última eleição, 1 bilhão e 700 milhões de reais. A ideia é aprovarmos aqui, em decorrência das eleições do ano que vem, somente um texto relativo ao fundo eleitoral com uma trava de financiamento, sem que importe aumento de custos públicos. Mas, para que as alterações feitas pelos senadores passem a valer, é preciso que a Câmara dos Deputados dê o aval e aprove o novo texto. Só depois ele será encaminhado para a sanção presidencial. Acho muito difícil ele ser modificado na Câmara dos Deputados. Nós vamos trabalhar para manter o texto do Senado da República. 43 vítimas do incêndio no hospital no Rio de Janeiro permanecem internadas e o número de mortos aumentou. Subiu para 14 o número de mortos em incêndio no Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro. As últimas mortes, ocorridas na noite de ontem e manhã de hoje, são de duas pacientes com 87 e 98 anos. Elas haviam sido transferidas para os hospitais Samaritano e o israelita Albert Sabin. Segundo o Hospital Badim, 43 vítimas permanecem internadas, sendo 9 funcionários e familiares. Uma perícia está sendo feita no gerador de energia que ficava no subsolo do hospital, onde o incêndio teria começado. O governo autorizou o registro de mais 63 agrotóxicos, sendo 7 novos e 56 genéricos. Este ano, já foram liberados 325 produtos, 16 a mais do que em 2018. 185 são de uso industrial, 140 podem ser utilizados por produtores rurais a partir de recomendação técnica e outros 14 são biológicos e orgânicos.
Um relatório divulgado hoje pela Human Rights Watch examinou como o desmatamento ilegal da Amazônia por redes criminosas e as queimadas estão relacionadas com a violência e impunidade. Foram entrevistadas 170 pessoas, sendo 60 indígenas. Mais de 300 pessoas foram assassinadas na última década por causa do conflito no uso de terra e recursos naturais na Amazônia. Dos 28 casos de assassinatos analisados, apenas 2 foram julgados. Entre as recomendações apresentadas pelo relatório estão criação de um plano de ação e monitoramento da região, investigação de casos de ameaça e violência e fortalecimento da proteção ambiental na Amazônia. A equipe econômica do governo Bolsonaro estuda retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação. O congelamento de salário mínimo em situações de aperto fiscal poderia render uma economia entre 35 bilhões e 37 bilhões de reais. A medida seria incluída na proposta de emenda constitucional que altera regras fiscais e que está em tramitação no Congresso. A terça-feira começou com uma fila de mais de 1.000 pessoas no centro de São Paulo. Muitas delas chegaram ontem à tarde e dormiram na rua para conseguir uma vaga de emprego. Madrugar na fila para tentar sair do desemprego. O mutirão organizado pelo Sindicato dos Comerciários do Estado de São Paulo, em parceria com 40 empresas, está oferecendo mais de 4.000 vagas. Eu estou 2 anos, quase 2 anos desempregada, e a gente sai para procurar e não acha. Já vim tentar ver se consigo já me colocar de novo, né? São postos de trabalho em lojas, padarias, supermercados e em mais de 50 outras áreas do comércio. Nós estamos com parceria com o Instituto Paula Souza, com o Senai, Senac, e eles estão ofertando vagas de qualificação. Só o Instituto Paula Souza por volta de 2.000 vagas. A diferença desse mutirão do outro no que tange a capacitação é que as empresas elas já fizeram o perfil de capacitação necessária para os trabalhadores adentrarem na empresa. A fila, como vocês podem ver, é longa. São esperadas mais de 1.500 pessoas por dia aqui na região do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Teve gente que chegou na segunda-feira para conseguir uma senha. Do céu não vai cair nada, então tem que ir atrás. O governador de São Paulo, João Dória, está no Japão para firmar acordos de cooperação ambiental e trazer investimentos para o estado. Enquanto o vice, Rodrigo Garcia, também está em viagem, o deputado estadual Cauê Macris assumiu como governador em exercício. Hoje, Dória se reuniu com membros da Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento em Tóquio e fechou acordos para áreas de agronegócio, meio ambiente e segurança. E temas de cooperação significam investimentos, mobilização do setor privado, técnicas e equipamentos que podem ajudar São Paulo na área de meio ambiente, na área de defesa civil, segurança pública e no incremento do agribusiness e das exportações dos produtos agrícolas de São Paulo para o Japão. Depois, em visita à governadora de Tóquio, Yuriko Koike, o governador pediu a criação de um centro cultural chamado de Casa São Paulo, nos moldes da Japan House em São Paulo. Segundo Tucano, a governadora também demonstrou preocupação com o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Eu tenho defendido que o Brasil está procurando fazer todo o possível para evitar, sobretudo, os incêndios na região amazônica. João Dória deve ficar no Japão até a próxima sexta-feira. A seguir, vamos ter aqui na bancada os comentaristas, o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e a diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito da Defesa, Marina Dias. E ainda, a segunda reportagem da série Olhos que Condenam no Brasil vai contar a história de um preso injustamente no caso do Bar Bodega. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da Cultura e agora na companhia dos nossos comentaristas, o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e a diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Marina Dias. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Marina. Boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Senes. Boa noite. Senes, sobre o projeto do fundo eleitoral, a questão agora é que o texto, uma vez modificado no Senado, volta para a Câmara e aí na Câmara a maioria dos deputados tende a votar
pelo primeiro texto lá, com todas aquelas aberrações, aqueles pontos polêmicos, como brecha para Caixa 2, pagamento de advogado com dinheiro público e possível aumento do fundo eleitoral. Eles dizem que não, mas no dia 3, quando eles aprovaram esse projeto por volta da meia-noite, na surdina, sem ninguém saber, 15 partidos, entre eles o PSL, apoiaram o projeto. Essa é uma discussão difícil, por conta de você possivelmente estar misturando duas grandes questões. Uma, que eu defendo isso, acho que um dos poucos que defende o fundo eleitoral numa proporção mínima, que é um pouco o que a gente tem hoje. Eu acho que nós estamos separando do orçamento 1,7 bilhões, mais ou menos, né? Bilhão, para 5.500 municípios que vão ter eleição ano que vem, né? Então, na proporção, nós estamos falando de um recurso que parece um montante muito, muito grande, mas nós vamos ter milhares, centenas de milhares de candidatos que precisam, de alguma maneira, num país como o Brasil, com muita desigualdade social, desigualdade regional, com essa questão de pequenas cidades que têm problemas políticos óbvios do ponto de vista de capacidade de se organizar de maneira minimamente autônoma. A gente tem o problema do crime organizado, está penetrando nas eleições. Então, se você retira desses grupos a possibilidade dos grupos políticos legítimos, a possibilidade de se organizarem para competir eleitoralmente, nós vamos cair na mão desse grande mundo vamos chamar o submundo do Brasil, tá certo? Eu acho que esse é um risco que a gente não pode correr. Então, é nesse sentido que eu acho que o mínimo é necessário garantir para nós termos, de fato, a possibilidade de todo mundo que é sério e quiser se apresentar e não está ligado com crime, não está ligado com nenhuma fonte paralela de recursos, se apresentar. Esse é um princípio que eu defendo, acho importante num país como o Brasil. Agora, por outro lado, você tem toda a razão. Você tem uma enorme pressão, se a gente falou do submundo de um lado, nós temos aí um submundo do pessoal da política que está querendo fazer distorção desse fundo, que é usar para essas questões que não faz o menor sentido do ponto de vista, vamos dizer, desse princípio orientador do fundo eleitoral, que é usar para se defender na justiça, com advogados, que é usar para pagar algum tipo de contador para as suas contas, enfim, desvio da função. Então, o problema é a gente contaminar a discussão que tem esse aspecto da distorção do uso em relação ao princípio. Eu continuo defendendo o princípio, mas combato fortemente essas distorções. Senis, a questão é o seguinte, o que causa indignação da sociedade civil, da opinião pública em geral, é porque 1,7 bilhão, podendo ser aumentado, porque existe brecha para ser aumentado, é diante de um aperto fiscal, tantos recursos sendo cortados de educação, saúde, segurança, é óbvio que isso causa indignação. É verdade, mas vamos escolher bem onde cortar. Eu não cortaria na base da democracia brasileira, que é o processo eleitoral. Eu cortaria, por exemplo, no palácio aqui do Tribunal de São Paulo, que estão querendo fazer por 1,3 bi. Corta o palácio, e não a democracia brasileira. Agora, tem um monte de coisa para cortar. A presidência da República usou, nesses primeiros 6 meses, quase 500 milhões. Corta ali, tá certo? Mas eu não acho que você tem razão. Nós estamos num período de aperto fiscal e, portanto, nós temos que escolher muito bem onde colocar dinheiro. Eu acho que a sociedade brasileira, às vezes, faz escolhas erradas. Tá certo? Eu acho que é errado, no momento desse, você preservar salário de servidor público em detrimento do servidor privado. Aí nós optamos por isso. Nós decidimos que não podemos mexer na carreira e no salário do servidor público e faz todo o ajuste no setor privado. Eu só acho que é errado esse recorte. Tá certo? Nesse caso do fundo, que é 1,7 bi, para um orçamento do governo federal, que só o governo federal é 1,4 tri. Nós estamos falando de um volume de 1,4 trilhões por ano. E nós estamos falando de 1,7 bi para todo o processo eleitoral brasileiro. Eu acho que é um investimento pequeno frente ao desafio que a gente tem de manter uma democracia sólida no Brasil. Então, assim, eu concordo com você de novo. Tem uma questão fiscal importante. Eu só acho que a gente precisa escolher aonde cortar. Eu prefiro, já que é para dar número, cortar esse novo Palácio da Justiça de São Paulo por 1,4. Não faz o menor sentido. Eu cortaria aí. Pronto, já equilibrou o orçamento. Agora, Senis, falando do salário mínimo, né? O congelamento do salário mínimo não pode desacelerar a retomada da nossa economia? Pois é. O salário mínimo tem dois lados. Ele irriga, por um lado, a economia do ponto de vista da capacidade de consumo do trabalhador brasileiro, principalmente aqueles vinculados aos serviços públicos, porque o salário mínimo ele indexa a aposentadoria, ele indexa todos os benefícios públicos que a gente tem. Agora, por outro lado,
você tem um problema de inércia do ponto de vista do gasto público de novo, né? A questão que está sendo colocada é que se nós desarmarmos essa questão do reajuste automático do salário mínimo, e nós estamos falando, tem que lembrar bem também, o reajuste do salário mínimo pela Constituição hoje tem duas dimensões. Ela tem a correção inflacionária mais o crescimento do PIB. Né? Essa que é a dimensão. A discussão está sendo corrigir automaticamente apenas a dimensão inflacionária, mas não corrigir pelo crescimento do PIB. Né? O PIB está crescendo pouquíssimo, então 0,8% para esse ano, mas mesmo assim o impacto de cada 1% do salário mínimo corresponde mais ou menos a 300 milhões de gastos a mais no orçamento público. Então, de novo, eu diria o seguinte, garantir o valor, eu acho que é legítimo. Agora, acima desse valor, é uma questão de política pública. Não creio que deva estar na Constituição. Sou contra também, por princípio, você definir na Constituição política pública. Eu sou a favor, na Constituição, você definir as grandes regras que regem a sociedade, a economia, o mercado. Eu diria que, então, corrigir pela inflação, me parece que faz sentido. Automaticamente, pelo crescimento, eu acho que é política pública. Nós definimos a cada governo. Um crime chocou São Paulo em 1996. O assalto no bar Bodega, em bairro de Moema, um bairro de classe média alta, Moema, levou 9 inocentes para a prisão. Eles afirmaram que foram torturados até assumir o crime. 23 anos depois, Valmir da Silva, um dos injustiçados, ainda sofre consequências de um dos maiores erros policiais do país. É ele o personagem da história de hoje, na série de reportagens especiais do Jornal da Cultura, Olhos que Condenam no Brasil. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos. Determinou a libertação dos acusados. Naquele 10 de agosto de 96, 4 indivíduos fizeram um assalto frustrado ao bar Bodega, um bar da moda na zona sul de São Paulo. Eles roubaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos e foi morto a tiro. Outro cliente tentou intervir e também foi baleado sem gravidade. Adriana Ciola, de 23 anos, teria demorado a tirar o relógio de pulso. Por isso, também foi morta a tiro. Dias depois, o menor, Cleberson, foi reconhecido no distrito policial como supostamente um dos participantes do latrocínio. Cleberson, que era menor inimputável à época, alegou que teria suportado violência, constrangimento para delatar os supostos outros participantes e acabou delatando vizinhos dele que, assim como ele, não tinham nada a ver com o crime. Eu cheguei ainda neles, ainda falei para eles ainda que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eles não queriam saber, entendeu? O que eles queriam apenas era de pegar, entendeu? E terminar logo esse caso. Meu nome é Valmir da Silva, tenho 42 anos e fui preso injustamente. Entrei, eu acho que não sei se era uma blazer, não lembro, da Polícia Civil, era da Polícia Civil. Aí lá dentro tinha uma delegada. Ela simplesmente pegou uma arma, apontou na minha cabeça. Não sei o que está acontecendo. Foi você? Por que você matou? Aí falou que era em Moema, Bar Bodega. Naquela época, eu nem saía muito, eu nem sabia nem onde que era Moema. Porque nessa viatura do DECAP, do 15º DP, estão Luciano e Valmir da Silva. Não tem como você se defender lá dentro, não tem como. Se você não falar o que eles querem, é tortura. Eu nunca tinha pegado uma arma, né? Aí conforme eu vi o disparo lá dentro, eu levei um susto e deu os disparos também, mas só que eu acho que não pegou a pessoa. Policiais não foram processados. Na verdade, houve a denúncia do Ministério Público, mas a denúncia não foi recebida e acabou transitando em julgado. Os primeiros que foram presos alegaram que foram torturados, suportaram violências para confessar o crime. Eles pegavam um tipo como que fosse um grampo e colocavam assim na tomada, eu tinha com fio na tomada e colocava tipo meus testículos assim, para dar choque. Era difícil acreditar que aquilo tivesse acontecido com aquela intensidade. Porém, era difícil explicar também, de outro modo, como é que eles tinham confessado a autoria do crime.
Então, a única explicação plausível é que eles só confessaram porque foram torturados, senão eles não teriam confessado. A minha mãe sendo humilhada para fazer a revista. Quando eles chegavam lá, eu ainda falava para eles, não vem viver aqui não, é muito humilhante. Quando aconteceu de a gente ir pro fórum, ali a gente viu que era a única chance que a gente ia ter para falar a verdade. Não há, por hora, indícios suficientes de autoria para denunciar. Havia uma série de contradições, os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas naquela época, elas reconheciam por porcentagem. E para a segurança da justiça, esses reconhecimentos não têm validade, tá? Ou a vítima reconhece ou não reconhece. O garçom não reconheceu os primeiros por 2 motivos. Eles não eram negros, nem pardos e não eram velhos, eram jovens, que foram realmente os autores do crime. Se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então nós tínhamos uma não identificação de culpados apresentada por um garçom, que foi agredido pela polícia no ato. Quando ele disse que não eram os autores do crime, aqueles meninos, ele foi agredido pela polícia. Quando o perito da criminalística vem e demonstra que era impossível ter acontecido o crime do modo como aquela pessoa estava dizendo, então eu tinha uma versão de testemunha que não reconhecia, eu tinha uma prova técnica da impossibilidade do crime. Então, era uma somatória de fatos que determinavam, no mínimo, um pouco de cuidado para tratar deste processo. Quando eu pedi para o juiz soltar, porque concluí que não haviam elementos de que seriam eles, foram colocados em liberdade. No meio da tarde, 7 dos 9 acusados foram libertados. Os 2 que continuam presos respondem por outros crimes. Eu tenho a plena convicção da participação de todos. Continuou-se a investigação, depois os autos foram para o DHPP. A inocência é um trabalho que tem que ser de investigação, então você tem que ter provas. Uma semana depois já estava esclarecido o crime. Os verdadeiros autores que foram condenados com penas que variaram de 20 a 48 anos. Acabou virando uma espécie de paradigma, de exemplo de como a polícia não deve agir, de como o jornalismo não deve agir e de como a sociedade deve ser cuidadosa quando a polícia pura e simplesmente apresenta para você, olha, esse aqui é culpado. Quando a gente saiu, eles falaram o seguinte, a justiça está soltando bandidos. Faz 23 anos, praticamente 23 anos. E aí, Romer? Um abraço. E aí, cara? Puxa vida. Obrigado. Imagina. Obrigado, viu? Bom revê-lo. Nossa Senhora. Tanto tempo que eu queria ver o senhor. Faz tanto tempo que eu queria dar esse abraço do senhor. Você sabe que o seu caso, ele deu origem a uma lei, né? A lei que disciplina o crime de tortura. Para que ninguém seja mais torturado ou quem for torturado que responda por um crime grave. Graças a Deus, assim, hoje, assim, eu tenho a minha casa. O único problema é que, assim, em questão de trabalhos, né, que quando você vai preencher uma ficha, né, que chega lá e, tipo, a pessoa vai lá, puxa, né, aí vai lá e consta que a pessoa já teve passagem. Infelizmente, esse é um dos únicos problemas, assim, que para pessoas, assim, como nós, que fomos presos, né, tipo, confundidos, fomos presos injustamente. Se eu soubesse que você... Eu também. Queria me conhecer, puxa, já teria, já... Muito tempo que eu tava querendo, muito tempo.
delegado João Lopes Filho, titular do 15º Distrito Policial em 1996, não quis gravar a entrevista. Ele atendeu a nossa equipe de reportagem na sede da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. João Lopes Filho negou qualquer tipo de tortura cometida por ele e seus subordinados à época. Também informou que foram feitos 52 laudos periciais que todos comprovaram que os presos não sofreram agressões. No ano que vem, João Lopes completará 40 anos de trabalho na Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a conduta dos policiais. A denúncia foi rejeitada pelo Judiciário em 1998 e o caso foi arquivado. O processo administrativo também instaurado pela Corregedoria foi arquivado em 2002. O caso do Bar Bodega deixou 3 legados. Acelerou a aprovação da lei da tortura, proibiu entrevistas de presos sem autorização deles e da Justiça e acabou com a prática do reconhecimento por porcentagem. Ou seja, hoje a vítima reconhece com absoluta certeza ou não o criminoso. Marina, antes o percentual de certeza podia ficar entre 20% a 50% e já era tido como uma prova. Agora 100%, que nem eu acabei de falar. O reconhecimento pela vítima é uma prova cabal para a condenação do suspeito? É uma prova cabal, é uma prova muito importante. Hoje, muitas das decisões condenatórias são baseadas apenas no reconhecimento policial, mas isso não faz, mesmo sendo 100%, não traz uma eficácia dessa prova. Por quê? Porque a vítima, quando ela sofre uma violência, ela sofre um trauma. Quando ela é vítima de uma violência, ela sofre um trauma. E por mais que ela tenha a convicção de que ela jamais vai esquecer daquele rosto, isso não é verdade. Existem as falsas memórias. E, principalmente, as falsas memórias são resultantes muito desse momento de impacto, de dor mesmo, de violência, fruto do trauma. Então, é muito importante que o reconhecimento não seja a única prova a sustentar as decisões condenatórias. E acho que uma outra questão que é muito importante da gente trazer é que existem práticas em outros países e que, infelizmente, ainda no Brasil, a gente ainda é muito resistente, no sentido de também se apropriar de outros conhecimentos, como a psicologia do testemunho, da neurociência, no sentido de como isso é importante para valorar essa prova. Quer dizer, o que é o reconhecimento? Então, é algo muito importante e que, infelizmente, o Brasil ainda não tem se apropriado desse conhecimento. E, mais do que isso, a gente tem uma legislação, né, o Código de Processo disciplina como é que se deve dar esse reconhecimento, mas, infelizmente, esse dispositivo legal não é observado tanto pela polícia como pelo judiciário. Então, é uma prova frágil. Ela, por si só, não pode sustentar uma decisão condenatória. Agora, nós vimos que o Valmir tem a ficha criminal suja até hoje, né? Ou seja, 23 anos depois, ele paga por um crime que não cometeu. Isso dificulta. Ele não consegue encontrar um trabalho adequado, ele sofre preconceito nas ruas, ele é motoqueiro, então ele diz que quando ele é parado, os policiais puxam a ficha dele e já o tratam com preconceito, né? Como? O que é preciso fazer para apagar esse registro de uma vez? Não deveria ter esse registro. Né? Ele não foi nem, na verdade, denunciado, quer dizer, foi um erro mesmo, resultante de uma investigação que foi mal feita. Na verdade, eu acho que assim, o fato dele estar sendo parado e esses registros influenciarem na vida dele é uma prova de que um erro judiciário ou uma investigação mal feita traz impactos na vida toda dessa pessoa, né? E impactos muito graves. Né? E eu acho que, além de uma outra questão que é importante de trazer também, é que ele é um rapaz que mora na periferia, que é jovem, que é negro e que também é alvo da polícia. Então, junta dois ingredientes aí bastante perversos e que acompanha a rotina de quem vive na periferia. Né? Então, acho que esse é um dado importante de trazer também. Agora, Senes, após o caso Bodega, a imprensa foi proibida de entrevistar qualquer suspeito ou condenado dentro da delegacia. Hoje é necessário não só o consentimento do preso, como uma autorização da justiça. Foi uma decisão acertada mudar essa lei, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que na linha do que a Marina está argumentando. A gente tem aqui no Brasil, infelizmente, um pouco a ideia de que
para sanar ou para compensar a falta de capacidade investigativa da polícia, capacidade técnica, capacidade de treinamento, de equipamento, a gente aumenta a violência. Então, tem essa falsa ideia de que se você aumentar a violência, você vai compensar a violência policial, você vai compensar essa carência na capacidade investigativa. Que é um erro, além de ser uma tremenda injustiça, per se, é um erro absoluto, você não corrige. Não adianta botar mais violência que você não corrige a capacidade investigativa falha que tem no sistema. Não? A polícia brasileira ela tem esse vício de origem que eu acho que é talvez a grande questão que a gente não conseguiu resolver até hoje. Nessa questão específica, eu acho que expor uma pessoa quando está sendo presa, etc., ou seja, está começando o processo judicial, pode até já ter sido erro no começo, mas mesmo supondo que não tenha, não faz sentido você expor essa pessoa antes, né, de ter qualquer decisão por parte da justiça sobre o que aconteceu de fato ali. Né? É para você preservar a pessoa, pressupor a inocência até o limite do julgamento. Eu acho que esse é um princípio correto. Curiosamente, não tem sido usado, né? Você continua tendo imagens... Aliás, você tem, paradoxalmente, nos últimos anos, até a prisão, o momento da prisão já é acompanhada da imprensa. Como é que sabe quando vai ser preso? É que a polícia liga para a imprensa e fala, acompanha que nós estamos indo para a casa do XYZ. Ou seja, isso de fato acontece tem muito. distorções aí da parte da instituição judicial e policial. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de acrescentar também, que é assim, a liberdade de imprensa, né, é uma garantia fundamental para a democracia, assim como a presunção da inocência e o direito de defesa. E são princípios que sustentam o Estado democrático de direito. Então, a cobertura jornalística deve sempre observar e respeitar esses princípios basilares dentro de uma democracia. Então, acho que essa é uma discussão muito importante. E acho que o caso do Bar Bodega é um caso emblemático nesse sentido, de ter tido, de fato, um abuso por parte da imprensa. E veja a seguir, sancionada a lei que amplia posse de arma no campo. E ainda, Procuradora-Geral Raquel Dodge denuncia conselheiro do Tribunal de Contas do Rio no caso Marielle. Aguarde que nós voltamos já já. Está acontecendo em São Paulo a 18ª Feira Latino-Americana de Fundição. É lá que os empresários estão procurando clientes para fechar novos negócios e recuperar de vez o setor que sofreu muito com a crise. O material que sai do forno é o retrato da temperatura no ramo de fundição. Nesta empresa em Guarulhos, na Grande São Paulo, são feitas 650 toneladas de peças todo mês. A expectativa é crescer 10% este ano, com a recuperação do setor automotivo, o principal cliente. Mas para entender o momento é preciso olhar pelo retrovisor. A produção atual ainda é metade da registrada antes da crise. O setor vive um momento de recuperação. Nós caímos muito, né? Fomos lá para o fundo do poço, então é óbvio que esses números eles são bons de crescimento, mas também, por outro lado, nós temos que reconhecer que a base ainda é uma base fraca. Então, mas isso mostra que nós paramos de cair e estamos já nos 2 últimos anos e entrando nesse 3º ano de crescimento. O vai e vem da produção tem relação direta com o emprego. A indústria chegou a ter 800 trabalhadores, demitiu mais da metade e voltou a contratar nos últimos 2 anos. Hoje são 480 funcionários. O Agamenon aproveitou a chance. Poder chegar no final do mês, ter o seu pagamento, para poder pagar suas contas no dia a dia, no dia de hoje, foi muito bom. Eu estou super feliz. E nessa história de analisar o desempenho com base no calendário, o setor olha também para o futuro. E essa feira em São Paulo é um exemplo. São 97 expositores, entre fornecedores e produtores, buscando oportunidades de negócio. A Associação Brasileira de Fundição calcula um crescimento de quase 7% este ano, muito acima das previsões de aumento do PIB. O segmento é base da indústria e um dos termômetros da economia. Mas o presidente da entidade diz que será preciso mais para consolidar a recuperação. O governo tem que fazer o seu dever de casa. Usamos 100% de produto nacional, temos uma mão de obra qualificada, precisamos melhorar um pouco, mas nós já temos o suficiente para melhorar produtividade e qualidade. Cenes, como nós vimos aí, a indústria de transformação reagindo um pouco, ainda que a base de comparação com o ano passado seja um pouco baixa, né? Mas é um bom sinal para outros setores como comércio e transportes também, né?
Não, sem dúvida. O que está ocorrendo são sinais um pouco dispersos, alguns setores respondendo positivamente, outros negativamente, alguns que respondem positivamente no mês, no seguinte. Os sinais estão ocorrendo, mas ainda de maneira a não configurar uma tendência clara, mas o país esse ano ainda deve crescer pouco, aí, um pouco menos de 1%, mas tem a esperança do ano que vem engatar um pouco melhor, aí, próximo do 1,5%. A média dos analistas dizem 2%, eu acho que 1,5% ano que vem, 1,5% para o crescimento do PIB no ano que vem é razoável. A grande questão também é essa distribuição entre os setores, entre serviço, indústria e agricultura. Né? O indústria no Brasil sempre foi o setor que mais empregou pessoas do ponto de vista de qualidade do emprego. Né? Era o que sustentava essas grandes cadeias produtivas que o Brasil tinha, incluindo a parte de automobilística e toda a parte de maquinário, que inclui siderúrgica, metais e tudo. Isso sempre foi um grande empregador no Brasil. E ele teve um recuo, esse segmento teve um recuo muito forte e começa a recuperar agora. Mas ainda assim, como eu disse na entrevista, há taxas relativamente baixas com relação àquilo que a gente caiu há 4 anos atrás. Né? Um dado que chama atenção nesse setor também é a geração de empregos. Né? De 2016 para cá, cresceu quase 12% e a gente sabe que há quase 13 milhões de empregados no Brasil. Como que a gente pode explicar essa contramão aí de geração de empregos nesse setor? Eu acho que tem 2 dimensões aí. Uma é o seguinte, toda recessão é também um processo de ajuste, o famoso freio de arrumação de todas as empresas. Então, quando você vem num longo período de crescimento, ocorre que você, por crescer muito rápido, você tem muitas falhas, você tem às vezes, um sobretrabalho, você tem uma desorganização do setor. Quando vem a crise, você aproveita para fazer aquele enxugamento. Então, quando retoma a economia, em geral, você retoma com menos emprego do que no período anterior, né, para as mesmas funções. Você ganhou eficiência nesse processo. Isso é um lado. E ele se soma com o segundo, que é a questão dessa mudança tecnológica. Então, a gente viu também na matéria que uma boa parte daquelas indústrias já estavam robotizadas. Né? Então, isso também substitui emprego. Essas 2 dimensões, em particular na área da indústria, eles são poupadores de emprego. Então, é por isso que, entre outras razões, a retomada aí do emprego, da criação do emprego, está bem lenta, talvez por conta da somatória dessas 2 variáveis. O ex-presidente Michel Temer foi o convidado de ontem do Roda Viva. No programa, ele negou ter apoiado ou se empenhado em um golpe ao se referir ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Quero dizer a você e a todos que eu tive muito gosto em ser presidente da República. Eu não almejei jamais isso. De vez em quando, diziam, o Temer é golpista. Aliás, ouvi numa breve referência de que eu teria apoiado a ideia do golpe. Né? E, diferentemente até, quero esclarecer desde já esse ponto, diferentemente disto, o fato é que, quando começou essa história do impedimento da senhora ex-presidente, como vice, é sempre o primeiro suspeito, o que é que eu fiz? Eu vim logo para São Paulo. Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Apenas fui, digamos assim, assumi a presidência da República pela via não só constitucional, como eleitoral. Porque, evidentemente, quando a senhora ex-presidente foi eleita, eu também fui eleito. E, evidentemente, sendo eu, na época, representante do PMDB, evidentemente que os votos que ela teve, especialmente porque a diferença não foi tão grande, foram votos também oriundos do PMDB. Eu não poderia ser o articulador de um golpe, porque eu chegaria muito mal no governo. Senes, como vimos aí, ele disse que não poderia ser articulador de um golpe. Pela primeira vez, Temer usou a palavra golpe para se referindo ao impeachment. É curioso, no mínimo curioso. Eu acho que o termo golpe é muito forte, né? A gente sabe que a conotação dentro do sistema político, o golpe é quando você interrompe as regras do jogo, né? Quando você tem uma interrupção abrupta das regras do jogo pelo uso da força, etc. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que o impedimento foi um jogo político que teve vícios
mas não caracterizo, em hipótese nenhuma, como um golpe, né? Eu acho que foi realmente um movimento político de destituição da ex-presidente Dilma. Agora, o próprio, vamos dizer, pessoa que sucedeu a presidente que sofreu um impedimento, usar esses termos, e foram 5, 6 vezes seguidas, né? Ou foi um tremendo ato falho, ou ele realmente falho repetido, né? Ou ele quis passar alguma mensagem de fato de que teve algum processo do qual ele acabou sendo envolvido, etc. Muito curiosa essa fala Morreu pela dele. boca, né? Exatamente. Senes, o ex-presidente Michel Temer também disse ontem no Roda Viva que o ponto positivo do governo Bolsonaro é que ele está dando sequência a tudo que foi feito por ele, pelo Michel Temer. E fazendo justiça, de certa forma, sim. Tem as concessões, as privatizações e até a reforma da Previdência, né? Olha, eu diria que o que tem andando nesse governo, em grande medida, se refere corretamente à agenda que o governo Temer deixou, né? Não só as privatizações, a reforma da Previdência, toda a mudança no setor de óleo e gás, de Petrobras, etc. Isso aqui é uma continuação daquilo que ocorreu. Na área de infraestruturas, concessões, etc. Inclusive o Tarcísio, o ministro, era ministro anterior. Ou seja, nessa área, que é o que a gente comemorou nesse primeiro semestre de alguns ganhos importantes, e possivelmente a reforma da Previdência agora aprovada, isso tudo é na agenda que foi preparada lá atrás. A grande questão agora, que eu acho que é o desafio desse governo, é apresentar a sua própria agenda. Ele está usando ainda a inércia da anterior e ela precisa mostrar qual é a sua agenda. Todos os temas novos que esse governo até o momento está apresentando não andaram, né? Ou andaram de maneira muito precária. Então, eu acho que nesse ponto ele tem razão, sim, nessa afirmação. O presidente Jair Bolsonaro assinou a lei que amplia a posse de armas no campo. A partir de agora, moradores rurais podem andar armados em toda a extensão do imóvel. Outros 3 projetos também foram assinados. Um deles transformou o laço, similar à vaquejada, em manifestação cultural. Os outros 2 projetos tornam obrigatório agressores de mulheres ressarcirem custos da vítima no SUS e permitem que mães amamentem os filhos durante concursos públicos. Em seu último dia, à frente da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge apresentou denúncia e pediu um novo inquérito no caso Marielle Franco. Ao se despedir da chefia do Ministério Público, Raquel Dodge fez um balanço do seu mandato. Seu substituto, Augusto Aras, ainda precisa passar pela sabatina no Senado. Seus últimos atos foram pedir ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de novo inquérito para apurar as mortes de Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. 5 pessoas foram denunciadas por atrapalhar as investigações, entre elas o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão. Primeira mulher a ocupar o cargo, indicada no governo Michel Temer, Raquel Dodge deixa a chefia do Ministério Público em meio a uma crise interna. Integrantes da Lava Jato na Procuradoria renunciaram depois dela pedir o arquivamento de parte da delação do empreiteiro Léo Pinheiro, que citava Rodrigo Maia e um familiar do ministro Dias Toffoli. Esse acordo foi homologado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, Léo Pinheiro deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso há 3 anos. Suas informações foram utilizadas na condenação do ex-presidente Lula no processo do triplex do Guarujá. Pinheiro vai cumprir o restante da pena em casa. Marina, a procuradora Raquel Dodge pediu a federalização do caso Marielle, por, segundo ela, entender que no Rio de Janeiro houve um esforço para que as investigações passassem longe dos reais autores do crime. Esse é um caso bastante obscuro, envolve políticos, autoridades, milicianos e falsas testemunhas, né? Uhum. Eu acho que esse caso da Marielle é um caso gravíssimo, né? Que já se foram ali mais de 1 ano sem nenhuma conclusão. Acho que foi importante essa medida da Raquel Dodge, uma pena que isso só tenha acontecido agora. E acho que retrata, mais uma vez, a discussão que nós estávamos tendo há pouco tempo sobre a investigação criminal no nosso país, que é absolutamente falha, né, comprometida, ineficiente. A gente falta investimento no desmantelamento do crime e acho que, particularmente no caso da Marielle, aí tem vários outros componentes ali políticos que certamente devem estar influenciando no andamento dessa investigação. É muito sério, quer dizer, é um absurdo que a gente ainda não tenha tido uma conclusão sobre o assassinato da Marielle. Agora, Senes, Raquel Dodge deixou o cargo hoje e o ministro Edson Fachin questionou o ritmo lento das apurações que envolvem políticos. Você concorda com o Fachin?
Olha, eu acho que tem algumas investigações que andam em ritmo acelerado e algumas investigações que andam em ritmo lento, tá certo? Essa simetria do ponto de vista de ritmo sempre gera algum tipo de suspeita. Por exemplo, a questão da Marielle, que estava comentando, né? Essa era uma investigação de tanta prioridade, né? Dado que você, quando assassina algum político, que é um representante do povo, legítimo, está defendendo ideias, etc., você não está matando só uma pessoa, você está matando uma instituição, né? Que é a mesma questão quando se mata um juiz, etc. Eu diria que, do ponto de vista da vida humana, é igual a qualquer outra vez, mas do ponto de vista de um país que está se organizando democraticamente, isso é de uma gravidade absoluta, isso precisava parar, fazer um task force, tá certo? Uma força-tarefa, e fazer isso a fundo. O problema é que esse é um dos casos que estão sendo tratados agora, no último dia, a Raquel Dodge, na condição de procuradora-geral, faz essa denúncia gravíssima de que as autoridades responsáveis por essa investigação foram manipuladas por pessoas, inclusive um conselheiro do Tribunal de Contas. Ou seja, ela está indicando que tem um tipo de armação para chegar no conselheiro do Tribunal de Contas estadual. Olha o nível de articulação que nós estamos falando, o que está acontecendo. Isso é muito grave para a República Brasileira. Então, esse tipo de investigação, o que a sociedade tem que demandar? Uma força-tarefa, talvez tirada, como foi tentado mais de uma vez, tira da Polícia Estadual, que está envolvida possivelmente nisso, põe na Polícia Federal junto com o procurador e vamos resolver. Eu acho que acontece em alguns políticos também. Você tem políticos que estão com os processos parados, enquanto outros foram julgados primeira e segunda instância em 6 meses. Não cabe ao judiciário tomar esse tipo de discernimento. Quem ele vai investigar é como e quem não vai. E muito mais quando envolve agentes do processo político. Pode ser interpretado como intervenção no processo democrático brasileiro. É o judiciário fugindo da sua função e querendo assumir parte do jogo político. Isso é gravíssimo do ponto de vista institucional. E veja a seguir, ataque do Talibã deixa 48 mortos no Afeganistão. E ainda, a Arábia Saudita diz que produção do petróleo será normalizada até o fim da semana. Aguarde que nós voltamos já já. A Arábia Saudita anunciou hoje que retomou parte da produção de petróleo na refinaria atingida por ataques no último fim de semana. O rei Salman disse que o país está preparado para responder aos crimes. O rei Salman bin Al Saud afirmou que o país vai defender as suas terras e pediu apoio da comunidade internacional para combater e condenar os responsáveis pelos ataques. O ministro da Energia, o príncipe Bin Salman, anunciou que as instalações de Saudi Aramco já retomaram parte da produção interrompida pelo ataque do último sábado. Segundo ele, a expectativa é que a capacidade volte ao normal até o fim desta semana. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, embarcou hoje para a Arábia, onde vai coordenar a resposta dos Estados Unidos aos ataques. A Suprema Corte Britânica começou hoje a julgar 2 processos contra a suspensão do parlamento. A medida foi determinada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Nas últimas semanas, um tribunal da Escócia e outro do país de Gales deram sentenças diferentes sobre a suspensão. A oposição britânica diz que Johnson quis evitar discussões sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para o dia 31 de outubro. Em Israel, os eleitores foram às urnas hoje na segunda votação do ano para o Legislativo. As primeiras projeções indicam um empate técnico entre os conservadores do partido Likud e os centristas do azul e branco. Se confirmado, o resultado pode repetir a eleição de abril. Isso levaria a outro impasse político ou a um governo de coligação entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o general Benny Gantz. No Afeganistão, 2 ataques suicidas do Talibã deixaram pelo menos 48 mortos. Na província de Parwan, a explosão foi perto do local onde o presidente Ashraf Ghani fazia um comício. Ele não se feriu. Quase ao mesmo tempo, um outro ataque aconteceu perto da Embaixada dos Estados Unidos em Cabul. Cerca de 70 pessoas ficaram feridas nos 2 atentados. O Afeganistão tem eleições presidenciais marcadas para o dia 28. E vamos ver no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Começamos com Claudinei.
É revoltante ver a injustiça sendo praticada por pessoas, promotores e policiais que deveriam zelar para que a justiça fosse imparcial. E o pior, que não aconteceu nada com eles. E quem garante que não está acontecendo ainda? O Valdir. Cenes, congelar o já ridículo salário mínimo? Que política é essa? E o José Coura, o salário mínimo já é mínimo, mas pode ficar menor ainda. E economistas dizem que o governo está no caminho certo. Cenes, você acha que diminuir o mínimo vai salvar as finanças do Brasil? Pode começar com você, Cenes. Opa, duas perguntas fortes. Não, eu gostaria que o mínimo fosse 5 vezes o que ele é. A questão não trata-se do que a gente gostaria, trata-se do que você quer priorizar. Eu acho que manter o valor do salário mínimo hoje corrigido por inflação, eu acho que é um compromisso razoável que é possível assumir. Agora, eu diria de novo que eu não sei se a economia brasileira tem condições de continuar subindo o salário mínimo sem ter que escolher aonde você vai tirar outros gastos. Tá certo? Porque quando você aumenta o salário mínimo de maneira automática, por exemplo, você aumenta todos os gastos com previdência. Se a sua opção for continuar aumentando o gasto com previdência, é uma opção. Você vai ter que tirar de outro lugar. Eu prefiro pegar o recurso público do brasileiro e colocar em educação, infraestrutura, em particular em saneamento, e algum tipo de fomento econômico, no meu juízo. Tá certo? Eu acho que tem uma distorção no gasto público brasileiro, que inclui você proteger algumas áreas acima do que a gente conseguiria e deixar descoberta outras áreas. Tá certo? Como eu falei, eu prefiro você reduzir o gasto público, em particular na máquina, funcionário e gasto público, e em particular do judiciário, que é um dos judiciários mais caros do mundo, tá certo? Um procurador ganha em média 37, 40 mil reais por mês, isso é uma loucura no país. Eu prefiro mexer aí, tá certo? E jogar dinheiro nessas outras áreas. É tudo questão de prioridade. Se eu me perguntar o salário mínimo, eu gostaria. Hoje, não acho que é prioridade. Seria corrigir o salário mínimo, mas gastar nessas outras essas políticas, principalmente nos jovens, que vão estar lá na frente sofrendo as consequências. É isso que eu estou dizendo. É decisão difícil. Agora, não dá para a gente esconder essa decisão. Não dá para você fazer tudo junto. Eu prefiro priorizar claramente algumas áreas em detrimento das outras. Marina? É revoltante. De fato, é revoltante. Infelizmente, a gente tem aí uma situação no país em que a tortura ainda é generalizada. Quer dizer, o que aconteceu no Bar Bodega continua acontecendo e acho que continua acontecendo pior ainda. Quer dizer, a gente não mudou esse cenário. Acho que no Bar Bodega é importante a gente trazer essa dimensão de que foi um promotor de justiça que virou o caso. Quer dizer, foi um promotor de justiça e isso não é a prática dos promotores de justiça, muito pelo contrário, mas foi um promotor que, consciente do seu papel de fiscal da lei, né, e da importância de exercer o controle externo da polícia, que fez o trabalho de investigação, num certo sentido, e conseguiu reverter esse caso. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão da tortura é algo muito sério e o que a gente percebe é que não existe vontade política no sentido de combater a tortura no Brasil. Muito pelo contrário, recentemente, o nosso atual presidente Bolsonaro editou um decreto que fragilizou o principal mecanismo de combate à tortura no Brasil, que é o Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura. Então, isso é muito grave. Infelizmente, a gente tem muito a avançar com relação a esse tema. Agradecemos a presença do economista e doutor em ciência política, Ricardo Cenes, e da diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Marina Dias. Muito obrigada aos dois. Obrigada e boa noite para vocês. E nós terminamos essa edição do Jornal da Cultura com as imagens que viraram notícia hoje. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é www.youtube.com/jornalismo TV Cultura. Fique agora com o programa Provocações, que hoje recebe a cantora Luísa Sonza. Obrigada pela companhia e até amanhã. Uma ótima noite para você.